Versículo 22. Aleluia. Santo Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Enquanto você dá glória para cima, a presença desce. Enquanto você clama o nome dele, ele trabalha. Aleluia, aleluia, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, pelo livramento que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida, Senhor. Obrigado pelo alimento, Senhor. Obrigado pelas vitórias, Senhor, a cada dia que nós levantamos, meu Pai, e abrimos os olhos. Senhor, quantos, meu Pai, que dorme e não acorda mais. Quantos, Senhor, que caminha, meu Pai, ao encontro de um trabalho e não volta mais para a sua casa e para a sua família. Mas o Senhor tem nos guardado, Senhor, a cada dia, meu Deus. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem sido fiel e está sendo fiel sobre a vida dos teus filhos. Aleluia. Aleluia. Todos acharam? Tiago, capítulo 1, verso 22. Tiago, capítulo 1, verso 2. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor maravilhoso. Santo, santo, santo é, Senhor. Aleluia, meu Pai. Aleluia, Deus fiel. A palavra do Senhor vai dizer: tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente Ouvir. quem está lendo aqui? Glória a Deus. Quem está lendo a Bíblia? Glória a Deus. Tornai-vos, pois, praticante da palavra. E não somente ouvidores, enganadores, voz com falsos discursos. Amém? Amém. Pode ser. A palavra poderosa, né? Estou arrepiando aqui. Irmão, se você for ver, Jesus, ele sempre falou de quem? Anunciando o evangelho, ele sempre falou dos falsos profetas, dos falsos mestres. Jesus é o nosso Deus, todo Salvador. Ele está ensinando o povo a tolerar o falso profeta, que vem disfarçado de ovelha, mas são lobos devoradores. O interessante é que Deus, o nosso Deus, na época dos profetas, ele levanta os seus profetas para pregar para muitos falsos mestres e profetas que ensinavam, mas não obedeciam o que ensinavam. Jesus está vivo e ele se depara com Nicodemos. A Bíblia vai dizer que ele olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, tu és mestre e não entende. Jesus estava dizendo para Nicodemos: não é só você ensinar, Nicodemos, não é só você ser mestre, mas é você viver o que você está pregando. Nosso Deus está ensinando e instruindo que nós não possamos ser ouvinte, nós não possamos só escutar, nós não possamos só ler, mas sim o que? Ser praticante da palavra. Irmão,
Você acha que o diabo ele vai manifestar se você falar no nome de Jesus? Quem acha que vai? Ele vai sair, quem acha que vai? Ele vai sair no nome de Jesus, você falar. Só falar não. Determinar em nome de Jesus. Vamos lá. Quem já leu a história dos filhos de Sela? Quem já leu? Estuda lá a história do filho de Sela. A Bíblia vai dizer que eles começam a fazer a obra e manifestam um demônio. E eles tentam expulsar esse demônio, dizendo: sai em nome de Paulo e sai em nome de Jesus. A Bíblia vai nos dizer que o diabo manifesta com legiões e olha para os filhos de Israel e fala: quem são vocês? Eu conheço Paulo e conheço Jesus. E vocês quem são? Eu quero dizer que o diabo conhece a minha vida e a tua vida. O diabo não te conhece só na igreja. O diabo conhece você na tua casa, no teu trabalho, na rua. Deus, Ele tem que observar. E o diabo também. Olha que interessante. A Bíblia diz que quando o diabo se apresenta a Deus no ato do templo, o que Deus pergunta para Satanás? De onde vem Satanás? Satanás responde: de rodear e rodear e passear. Olha isso. Eu quero dizer que o diabo está rodeando a tua vida, porque a Bíblia também diz, aleluia, que aquele que não se prepara, ele abre brecha para muitas coisas entrar. O nosso Deus, esses tempos atrás, eu falei até lá no monte, o Senhor me colocou numa prova. Eu não tinha jejuado, eu não tinha me preparado. E um dia eu fui orar pela vida de um pastor. Escuta, a Bíblia nos diz que os demônios só saem do jejum. O Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele começou a me mostrar que não é só jejum e oração que o diabo sai. Ô pastor, que é isso? Como assim? O Senhor mostrou para mim que quando você está debaixo de obediência, as trevas têm que obedecer à ordenança do céu. Eu cheguei nesse lugar e manifestou uma legião no Jó. E eu não tinha me jejuado, não tinha subido no monte. Mas quando o rei mandou eu determinar, o diabo teve que sair. Por quê, pastor? Porque o diabo não achou brecha. E quem está debaixo de obediência, as trevas têm que se calar, tem que retroceder. Ô pastor, então me mostra na Bíblia. Tem muita gente orando, jejuando, mas não está tendo obediência. Verdade. Ah, então me mostra na Bíblia, vou te mostrar. A Bíblia vai dizer que o profeta Samuel vai até Saul e diz para Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. Pastor, então me mostra. Então lá vai. A ordem para Saul é ir até
Saul foi, ele obedeceu, mas quando chegou lá, que era para executar, o que Saul fez? Ele retrocedeu. Por quê? Alguém sabe por que Saul retrocede? Alguém sabe? Não. Porque Saul cresce os olhos aonde não é para crescer. Aonde era matar todos, crianças, adultos, mulheres, animais, o rei, mas ele cresce. Saul ele olha para o cordeiro, ele olha para o boi e vê que os animais estão bonitos e fortes. Ele começa então a matar todo mundo, mas ele não mata os animais. Alguém vai dizer que ele é o rei. E Deus está observando. Deus está observando. Fala aí, teu irmão. Deus está observando. E ele está lá no campo de batalha, matando todos ao fio da espada. Mas quando olhou para os gados, para os bois, esses vocês não. A Bíblia vai dizer que automaticamente Deus fala com Samuel: Samuel, vai até o rei Saul e fala para ele que eu o rejeitei. Olha que interessante. Deus rejeitou ele como pessoa? Não. Deus rejeitou ele como? Alguém sabe? Deus rejeitou o ministério, o chamado. Ele foi levantado a rei, agora Deus rejeita o reinado de Saul. Toma cuidado, que por causa da desobediência, Deus tem rejeitado muita gente por aí. Como assim, pastor? Tem muita gente. Isso eu falo sem medo de errar, igreja. Tem muita gente que está com a igreja lotada, mas Deus já rejeitou. Tem muita gente que tem uma hierarquia de pastor, missionário, que Deus já rejeitou. Pastor, mas como assim? É porque fica debaixo do engano, da desobediência. Mas na hora que você obedece, Glória a Deus, aleluia. o céu se abre. Glória a Deus. Irmão, sabe por que às vezes nós não somos abençoados? Porque nós não obedecemos. Ah, pastor, isso eu quero ver. Então lá vai. Irmão, presta atenção. Quantas vezes o Senhor fala para nós: se prepare, se consagre, busca, desça. E o que nós temos feito? Quantas pessoas, em vez de orar, perdem tempo em televisão? Quantas pessoas, em vez de jejuar, perdem tempo no celular? Quantas pessoas, em vez de buscar a face do teu Todo-Poderoso, têm mais se preocupado com bens materiais do que com as coisas de Deus? Por isso que a Bíblia vai dizer que no meio de nós há muitos que estão fracos. Irmão, está aqui no texto: tornai vós praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando vós a vós mesmos. Sabe o que eu entendo com isso? Que você pode ler, você pode ensinar, mas se você não estiver debaixo da obediência, ei, será expulso e não significa nada. Entenda? Olha o que ele fala: porque se alguém é ouvinte da palavra
e não pratica é semelhante-se ao homem que contempla no espelho e o seu rosto é natural. Olha isso. Eita Jesus. Pois a si mesmo se contempla e se tira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Olha isso. Quem já olhou no espelho e falou: nossa, que bonita, tão bonita, hoje eu estou arrasando. Aí sai, não lembra nem o que falou, nem o que. Ou melhor, tem pessoas que se maquiam tanto que às vezes borra o rosto e não vê, né? Borra o rosto, aí outra pessoa tem que falar para ela: ó, tá borrada aí. Ela olhou tanto no espelho que ela não lembrou nem da face que estava. Essa palavra, meu irmão, é poderosa. Se você for ler ela inteira, você vai entender que o Evangelho não é do jeito que nós pensamos. Não é do jeito que nós pensamos. Quem já viu a passagem que Jesus estava indo para Galdara aqui? Quem já leu? Quem já leu esse texto? Jesus está indo em direção a Galdara. Quem já leu? Quem se depara com Jesus é quem? Um homem cheio de demônios. É ou não é? Se depara com Jesus, um homem cheio de demônios. O interessante é que o demônio já sabia que Jesus estava vivo. Quem tem presença, o inferno sabe, irmão. Respeita. Jesus estava vivo. A Bíblia diz que quando Jesus quis recaldar, o demônio já vem direto. E sabe o que o diabo fala? Os demônios falam para Jesus: o que viesse fazer aqui antes da hora, filho do Deus Altíssimo? Como o diabo sabia que ele era filho do Deus Altíssimo, igreja? Quem tem a presença, quem tem Deus, o diabo já olha e fala com você: sai de perto de mim. O diabo não larga nem a mão, porque ele sabe que quem está com você é o próprio Deus. O diabo sabia quem era Jesus, sabia quem era o caráter de Jesus. O diabo sabe quem é nós. Lembra dos filhos de Seva, que o pastor falou agora? O diabo sabia quem era eles. Quem sabe o filho de Seva, eu vou trazer o tempo de hoje. Dentro da casa deles, eles brigavam, eles xingavam, eles mentiam, eles enganavam. O diabo conhece. Quando os filhos de Seva foi colocar a mão no demoniado, o diabo olha para eles e fala: quem são vocês? E ou melhor, sabe o que o diabo faz com os filhos de Seva? Alguém sabe? Parte deles. Eles levam um couro. Mas levam um couro por nunca mais tocar de qualquer maneira. Ô pastor, o que é isso? Irmãos, eu tenho medo da mão de Deus. O diabo não tem, não. Porque cair na mão do diabo, o Senhor te dá. Eu quero ver você cair na mão do Todo-Poderoso. Eu quero ver. E tem muita gente caindo na mão de Deus. Como assim, pastor? Cair na mão de Deus? Tem muita gente que Deus está falando: ó, anda por aqui, anda por aqui, anda por aqui, não está andando. Quando perde um relacionamento, anda triste, angustiado, aflito. E na mão de
Deus, ela só clama, ele só clama, pedindo relacionamento de volta na mão de Deus. Porque na mão de Deus você clama, na mão de Deus você se arrepende, na mão de Deus você se prostra, você se humilha. Mas na mão do diabo você faz tudo que o diabo quer. Ô pastor, como assim? Na mão do diabo você mente, na mão do diabo você engana, na mão do diabo você adultera, na mão do diabo você faz falso testemunho, na mão do diabo você faz tudo. Sabe que a palavra diz? Dura coisa é cair na mão de Deus. Porque na mão de Deus, cair no diabo, Deus te livra. Mas cair na mão de Deus, quem é o homem que pode te livrar? Quem é o Deus que pode livrar alguém da mão do Senhor? Ninguém, irmão. Então entenda. Um vaso esse dia mandou mensagem para mim e falou assim: pastor, manda mensagem, faz uma oração para mim. Eu falei: vou orar. Ô pastor, mas como assim? Você vai entender. Ele veio aqui e eu falei para ele: ó, não faz isso, não larga da tua esposa, você vai se arrepender. Ele falou: ó, não quero mais. O orgulho, dinheiro cheio, bolso cheio, achou que estava por cima, vou largar, né? Eu falei: então tá bom, você vai cair na mão de Deus. E agora ele quer que eu ore para ela voltar. Olha isso, ora aí, pastor, para ver se Deus fala. Pastor, já oro perdoa. Você não é macumbeiro, não. Você não é pai de santo, não. Tem muita gente, irmão, que chega a falar assim, pastor. É que a gente recebe muitas ligações, muitas mensagens. E fala assim: pastor, fala aí. O que Deus está chegando? Eu olho para a cara do fulano, Senhor, eu acho que ele acha que eu sou pai de santo. Deve ser. Irmão, se Deus quiser falar, Ele vai falar. Se Deus quiser falar, Ele fala. Ele usa alguém na rua, mas fala com você. Mas tem gente querendo torcer o profeta para ver se sai alguma coisa errada. Só vai sair quem está debaixo de obediência, quem está debaixo de intimidade. Muitas das vezes Deus vai falar com você no erro, vai. Mas sabe quem vai falar com você? Levanta e se conserta, se posiciona. Deus quer, o Senhor quer transformar a tua vida. É isso que Ele vai falar geralmente na vida de pessoas que estão afastadas. E vai lançar promessa. E ou vai lembrar ele ou ela da promessa que lançou. Entenda. Sem obediência nós não chegamos em lugar nenhum. Sem obediência não tem como entrar nem na porta do céu. Bom, tem muita gente que está pagando para ver, pastor Mário. Tem muita gente que está pagando para ver. Quero ver se é verdade, profeta. Sabe que eu olhei para o rapaz e falei: eu não vou orar. Não vou orar porque você não quer compromisso. Às vezes o pastor fica em silêncio. A pastora já veio falar. Tem uma hora que a pastora, algumas pessoas, olhou para mim e falou assim: parece que você não vê, marido. Parece que você não vê, pastor. Você que pensa. Quando o pastor dá uma volta aqui, ó, anda por aqui, olha para a cara de longe, ele já está mostrando. Muitas das vezes o pastor não vai falar. Muitas das vezes o pastor não vai colocar você assim.
o Senhor vai mandar falar. Ah, mas como assim, pastor? Você não vai gostar do que vai ouvir. Você não vai gostar. Porque a maioria das revelações, o Senhor mostra o teu erro, a tua mentira, a tua falsidade, o teu engano. Então, se eu abrir a boca, a não ser se o Senhor falar, fala, porque está teimando demais, fala. Aí eu vou falar, pode ter certeza. Quer ver? Júnior, deixa eu perguntar. Aquele dia o pastor sabia que a Amanda tinha bebido? Sabia? E como o Senhor mostrou para mim, eu já tinha visto. O dia que ela sentou aqui na cadeira, o cheiro de álcool foi lá no lugar. E o Senhor falou, fala para ela. Ela bebeu. Muitas das vezes Deus tem falado para ela, vem para a igreja, o diabo quer trabalhar no teu casamento. Vem para a igreja, gente, o pastor, se Deus mandar eu falar para você, ó, toma cuidado com o teu casamento, é batata. Sabe o que aconteceu? Ela foi embora. Você foi com o marido. Ouviu o pastor? E aí? Eu sabia que tinha acontecido algo na vida da Priscila? Não sabia. O Senhor viu isso. Muitas das vezes, tem coisas que Deus vai me mostrar, eu vou falar. Mas tem coisas que Deus não vai permitir eu falar. Irmão, tem muita gente aplaudindo pessoas tempos cheios e está desvalorizando aquele que Deus está falando. Entenda, irmão. A Bíblia diz que o sinal seguirão aqueles que. Se o sinal seguirão aqueles que crê, o que eu vou fazer em lugar que não tem sinal? Glória a Deus, aleluia. Tem gente que vai até na casa dos outros, de pastores, liga para pastor. Deus já não está falando com os homens. Entenda, irmão. Eu louvo a Deus que a água ainda está jorrando, porque tem pessoas sendo abençoadas. Glória a Deus. A igreja, quando a água está jorrando, é porque Deus está falando e está operando no meio do arraial. Imagina como você entra dentro de uma igreja que Deus não fala mais. Entenda. A hora que Deus fechar a torneira, até eu vou sair da igreja, irmão. Vou fazer o que em um lugar que Deus não fala mais. Então entenda. Se Deus está falando, fique no lugar que Deus está falando. Muitas das vezes você sai por causa da teimosia. Muitas das vezes você sai porque não se cumpriu. Ei, irmão, se for para mim sair em todo lugar que Deus me mandar pregar e o povo for rebelde, entenda. Se eu está indo por causa dos outros, por causa de Deus, você está indo por causa de Deus. Se Deus fizer, é Deus. Se Ele continuar fazendo, se Ele não fizer, não é Deus. Ele é Deus, irmão. Ele é Deus de qualquer jeito. Mas temos que lembrar que nós estamos na terra e Ele está no céu. E para nós ir para o céu, nós temos que passar o processo que Ele lançou. Entrar pela porta estreita, porque larga o caminho que conduz à perdição. O céu, para ir para o céu é estreito, irmão. Uma hora dessa, hoje é quarta. Uma hora dessa, os bares estão tudo cheios de pessoas. Porque quarta e quarta é dia de jogo, né? E o povo está tudo bebendo. Aí vai pegar o pé para ver se eles querem igreja. Eu vi um vídeo, um cara fazendo uma entrevista. Já vou entrar nessa oportunidade. O cara fazendo uma entrevista com uma mulher, com um pessoal lá na rua, evangelizando. E ele falava assim: se Jesus voltar hoje, você vai para o céu? Aí tinha um homem, um rapaz sexual lá, falou assim:
Eu não, vou para o inferno. Eu vou para o inferno. Porque o meu alvo não é mais o céu. E agora eu estou vendo isso. Agora entenda. Aí ele foi em uma moça. Se Jesus voltar hoje, você vai para o céu. Ela falou assim: eu não vou para o céu, porque eu gosto de dar prostituição. Eu gosto de beber, eu gosto de balada, eu gosto disso. Eu não vou para o céu. Você acha que Deus seria santo e vai deixar eu entrar? Sabendo que eu estou fazendo coisa errada? Olha isso, irmão. Todos que ele se entrevistou, falou que ele estava indo. Eu. Agora tem pessoas dentro da igreja que não é capaz de confessar o próprio erro. Irmão, eles estão confessando o erro deles. Eles sabem que se eles viverem daquela maneira, eles não vão para o céu. E agora nós, que estamos no ato, no templo, adorando todos os dias de luto. E nós sempre apresentamos o pior para Deus. Ô pastor, como assim? Você sabia que para você apresentar algo para o Senhor, você já tem que preparar lá na tua casa o que você vai trazer para o Senhor? Não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de sacrifício vivo. Eu estou falando você louvar lá no banheiro, você louvar lá na tua casa, o vizinho gritar: "Não, cala a boca", e você adorar ainda. Irmão! Você tem que trabalhar e começar a clamar ao céu. E alguém dizer: "Esse cara está louco, é comer". Acabou. E você entrar dentro da igreja cheia, sabendo a quem você veio buscar. Muitas das vezes, as pessoas têm entrado dentro da casa do Senhor, sabe como? Assim, ó. Ou assim, ó, dormindo. Muitas das vezes as pessoas abrem até a boca na casa do Senhor, mas na balada não perdia tempo. No forró dançava todo dia. E até de madrugada. Acabou logo. Agora no culto não vê a hora de ir embora. Eu mesmo, irmão. Quando eu tocava em grupo de pagode, eu viajava. Vixe, não atravessava o dia. Tocando, usando droga, bebendo. E cadê o sono? O sono, eu venci o sono. O sono não me pegava, não. E agora na casa do Senhor, mas nós somos capazes de trazer um sacrifício para Ele. Nem sequer uma palavra de oportunidade para exaltar. Você não está exaltando o pastor nem ninguém aqui. Você está trazendo: "Senhor, é o que eu tenho. Senhor, eu vou louvar o teu nome. Senhor, essa palavra que você colocou lá em casa no meu coração, eu vou distribuir para o teu povo." Acabou. É o seu melhor. Às vezes você presenteia o teu marido e ele decepciona você. Você presenteia a tua esposa e ela decepciona você. Você presenteia o teu filho e ele até manda você calar a boca ou até fica bravo com você. E Deus? E Deus, o que você tem preparado para ele? Será que você pôs a tua cabeça no travesseiro? Será que você já pensou, parou assim, ó, para respirar? Quando eu quero respirar, eu vou lá no monte. Eu sento lá no monte sozinho. Respiro, a brisa suave bate no meu rosto e eu começo a falar com o papai. Aleluia. E aí o papai passa um filme na minha cabeça. E aí? Será que você já refletiu? Será que você já refletiu? Irmão, tem gente que acha que está indo para o céu, não está. Ô pastor, que é isso? Tem gente, eu falo sempre de errado. E tem gente que fala assim: pastor, não julga, irmão. A palavra está dizendo. Estou falando da palavra. Tem gente que está falando: eu vou para o céu porque eu entendo a palavra, eu vou para o céu porque eu conheço ele. Você vai para o inferno com todo o seu conhecimento. Ô pastor, mas como assim? Você lê a palavra, você pode até conhecer,
Você não odeia o seu irmão que está do teu lado? Você fala do irmão que está do teu lado? Do teu vizinho? E aí? Na hora que teu irmão você manda teu marido calar a boca? E aí? Como você vai para o céu assim? E aí? Vai para o céu? Nós queremos ir para o céu, mas nós não queremos obedecer ao céu. Ô pastor, o que eu tenho que fazer, irmão? Quando o pastor era do mundo, o pastor era. Nossa, irmão, minha família, agora, na minha conversão, na caminhada, que viu que eu abri igreja, até quando eu pregava. Minha mãe não acreditava que eu tinha mudado, porque eu era um bobo. Eu era um ignorante, irmão. Eu achava que tudo estava certo. Não, eu sou certão. O Senhor teve que me quebrar. Eu passei pela unha, irmão. O Senhor falou, vou te jogar lá na rua, Vou te jogar na cadeia, para você ver que não é você que manda em você. e passar pela minha dor, irmão. O Senhor começou a afastar os parentes, o Senhor afastou todo mundo e eu fiquei sozinho lá naquela rua. E aí? Passei fome, ninguém me ajudava, mas era tratar no Senhor. Muitas das vezes tem pessoas. E não é que eu era dono de empresa, irmão. Eu era dono de empresa, irmão. Eu tinha tudo. Saía, vendia. 2 carros na garagem, uma moto, né, pastor? Saía vendendo, lotada de gente. Eu perdi tudo num dia pro outro. Sabe quando você acordar pobre? O pastor acordou assim. E aí? Quer desobedecer mais? Quer ser orgulhoso? Quer andar mentindo? Eu falo com experiência. O Senhor arrancou, permitiu o inimigo arrancar tudo da minha mão. Até minha esposa foi embora nessa época. Porque ela não suportou ver o estado do cheio. E aí? Vai desobedecer A voz do Senhor ou vai continuar firme? Entenda que um dia Deus vai quebrar o teu orgulho. Um dia Deus vai te pegar nessa mentira. Um dia Deus vai te pegar na esquina. Ah, pastor, lembra de Paulo? Quem que apareceu para Paulo? Quem que apareceu para Paulo? Paulo perseguia quem? Os cristãos, né? Tem gente dentro da igreja perseguindo cristão. Tem gente dentro da igreja falando mal de cristão. E quando Paulo queria perseguir os cristãos, quem que aparece para ele? Jesus. Paulo, por que me persegues? Quem é você, Senhor? A quem você me persegue, Paulo? Perseguindo os cristãos, os meus ungidos. Está perseguindo a mim. Irmão, olha isso. Quem é escolhido aqui? Quem é escolhido? Quem é escolhido? Larga a mão, quem é escolhido? Se alguém estiver perseguindo você, está perseguindo a Deus. Fica tranquilo. Se tocar em você, está tocando em Deus. Por isso que muitas pessoas morrem na fé. Ou entram no inferno, porque toca onde não vai tocar. Então presta bem atenção. É necessário você nascer de novo. Como, pastor? É necessário você quebrar o teu orgulho, jogar tudo fora que está te impedindo de aproximar de Cristo. Se você tem mágoa, libera O teu perdão. vai lá. Eu fiz isso. O pastor foi lá e falou: Você me perdoa? eu estava certo, irmão, mas só que eu tive que ir lá. O meu orgulho não estava querendo deixar, mas eu fui. Eu fiquei anos longe da minha mãe. Tá minha esposa aí, com raiva dela. Eu não olhava na cara dela. E ainda não pregava ainda. Eu queria ensinar ainda. O Senhor falou: vou tratar com você.
nada, Senhor, ela está errada. Um belo dia você pegou. Quando minha mãe me deu um abraço, eu comecei a chorar. Parece que derramou, quebrou meu coração. Entenda. Libera o perdão. Tem pessoas aqui que precisam liberar o perdão. Tem pessoas aqui que precisam liberar o que está incomodando você todos os dias. Quem sabe a tua revolta, o teu nervoso, o teu estresse, é algo que você tem lá no passado que você precisa resolver. É o Senhor falou para pessoas aqui: você precisa resolver algo do teu passado, algo que você falou, algo que você magoou. Pessoas que você se achava que estava por cima, você pisou nelas. Ei, lembra que quem está em cima volta embaixo. O mesmo Deus que te colocou em cima é o mesmo Deus que põe para baixo. Então toma cuidado. O teu orgulho vai fazer você perder tudo. Eu conheço pessoas que, por causa da ira, dela achar que está certa, todo mundo se afastou dela. Todo mundo se afastou dela. Está sozinha. Mas por quê? Não sabe conversar. Tudo é na base de vida. Lembra aquela mulher que fala: não, tem que ser do meu jeito? Não é do seu jeito. Nem sempre vai ser do seu jeito. Tem coisa que você vai ter que engolir. Aprenda a engolir e desabafar com Cristo. Glória a Deus, aleluia. Tem pessoas aqui que para a tua bênção chegar você precisa liberar o perdão. Você precisa. Amém? Vamos ficar de pé, igreja. Feche os olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento o Senhor na tua igreja, nas tuas mãos. Senhor, e todos aqueles, meu Pai, que vier, Senhor, como sacrifício vivo, Senhor, que ele e ela venha, Senhor, apresentar o Senhor, Pai, porque o teu nome, Senhor, tem que ser glorificado. Nós entregamos a tua igreja nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero dar a oportunidade à pastora Maria, amém, pastora? Salva de palmas, Senhor. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Vamos unir os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, eu vou deixar uma palavra lá em Provérbios 25, 21. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. O Senhor está dizendo para nós que nós temos que fazer com o inimigo. Porque para fazer para alguém que a gente gosta é fácil, né? Fazer um bolo, ir lá, estar junto, dar um abraço. E para o teu inimigo, para aquele que fala mal de você, para aquele que critica, que você fala algo, ele inverte aquilo que você falou. Aí fica difícil, né? E é para esses que nós temos que fazer. Porque o Senhor está vendo. Então falou: não, deixa eu falar, vai lá e faz a sua parte. Porque uma hora ele vai cair em cima e vai ver que ele está errado. Né? E tem pessoas que são arrogantes. Ela acha que só ela é a verdadeira, só ela é a boa. Nem sempre é assim. Tem que ser humilde. Né? Geralmente as pessoas, quando ela tem algo, vou falar isso por mim, tem algo, ela quer se aparecer. Quando Deus deu esse carro, eu fui pedir para um pastor orar. Ele olhou para mim e falou para mim: eu não vou orar. Eu via no olho dele a inveja. Por quê? Porque eu não levava lá na porta para mostrar para todo mundo. Eu deixava ele escondido do outro lado, quando a gente tinha 2 carros. Sabe por quê? Aquilo que Deus dá, eu não tenho que mostrar para todo mundo. Porque as pessoas, ela quer aquilo que você tem, mas ela não sabe a quantia que você lutou, a quantia que você chorou. Às vezes você tirou algo de comer, algo de vestir, tirou algo de dar para o filho seu, para você conquistar algo. Porque a nossa vida é assim, você tem que tirar de algo para colocar em outro algo. E as pessoas não vão entender isso. Ela vê aquilo que você conquistou, né? Mas não vai ver tudo aquilo que você passou. Eu vou dizer assim: você vê os poucos, o pelo não leva.
Mas não vi as cachaças que ele tomou. Eu cresci ouvindo isso. É uma expressão do mundo, mas é verdade. Então as pessoas veem aquilo que a gente conquista. Mas não vê que você às vezes não dorme direito à noite, de madrugada, às vezes trabalha em 2 lugares. Então nós precisamos ser diferentes. Porque nem se pida aquilo que Deus nos dá. Agradecer pelo ar que respiramos, por tudo aquilo que Ele nos proporciona. Porque Ele nos dá saúde e dá capacidade. É nós que temos que correr atrás, porque o Senhor abençoa. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade. Igreja, nós lemos em Tiago 1:22, não foi? Tornai-vos praticante da palavra e não somente ouvinte, correto? Se você ler esse texto lá na tua casa, no 1 até o 3, capítulo 3, você vai entender. Essa passagem é maravilhosa. Porque no 14, capítulo 2, 14, diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? E aí? Qual é o proveito? Irmão, esse texto aqui, desde o 1, capítulo 1 até o capítulo 3, se você quiser ir até o 5, você vai entender. Mas até o 2 e o 3, o 1, o 2 e o 3, irmão, para quem quer aprender sobre fé, sobre obras, é ideal. É ideal, só que esse texto aqui é maravilhoso, ensina mesmo, né? Porque tem aquela pessoa que fala: mas Deus, eu tive fé lá e Deus cumpriu. Irmão, tem coisa que Ele vai fazer, você tem que entender. Nem tudo aquilo que Deus te abençoa quer dizer que você está no caminho. Quer dizer, o ímpio também é abençoado, irmão. Verdade. O ímpio, você já viu o católico? O católico, ele adora o quê? Imagem. Mas não é a imagem que fez milagre, é a fé dele. Até os ímpios acontece milagre, irmão. Você está entendendo? Mas se você não tiver obediência, o católico, ele é católico, ele adora imagem, ele tem a fé dele e depois ele vai no bar. Então, rapidinho. Eles acham normal. Não é normal. Irmão, o velho homem, ele tem que morrer. Ele tem que morrer, irmão. Como eu posso ser pastor? Estou pregando aqui para você e daqui a pouco vou na biqueira lá, para a biqueira e lá. Não tirinho, né? Certo? E aí? O que você está dando para mim e para você? Qualquer coisa você vai lá no bar lá, o pastor pode vir lá, e eu só com a cerveja. Aí você, ô irmão, não pode. Você acha que Deus vai sacanagem? Você acha que serve isso? Que caminho eu estou? O que eu estou ensinando para o povo? Alguém vai olhar para ele: olha lá o pastor do diabo lá. Vão me julgar. Conhecereis a árvore pelo fruto, irmão. Irmão, o que você caminhar com Cristo é o que você fazia, não faz? Não faz mais. Pastor, então me mostra na Bíblia. Eu vou mostrar 3 pessoas na Bíblia, tem mais, que elas tomaram uma atitude. A Bíblia diz que havia uma mulher cujo foi pega no ato, em adultério. A Bíblia vai dizer que eles traz a mulher até quem? Até Jesus. Eles iam apedrejar aquela mulher. Mas só que eles lembram: opa, peraí, vamos levar até Jesus. Também o que ele vai falar? Eles trouxeram a lei de quem? A lei de Moisés, para poder apedrejar aquela mulher. E eles trazem até Jesus. Jesus já estava sabendo, irmão, que ele é mestre, ele é o rei. A Bíblia vai dizer que Jesus se depara com aquela multidão, e todos eles com a pedra na mão. Aí já fala: mestre, Rabi, essa moça foi pega no ato. E a lei, eles soltam a lei, eles falam da palavra. E a lei de Moisés nos ensina que aquele que for pego em adultério,
tem que ser apedrejado. Olha isso. Olha isso, irmão. Jesus não fala nada, porque Jesus já sabe o caráter de cada um. Sabe o que Jesus viu? Os estudiosos vão falar que Jesus ele olhou e viu que cada um deles copiou com aquela mulher. Olha isso. Você já viu aquela pessoa que errou e para esquivar do erro ela culpa a outra? Quem já viu esse tipo de pessoa? Porque ela erra. Mas ela culpa o outro para ela sair beleza. Olha isso, irmão. Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus ajoelha e escreve na areia. E Jesus fala: aquele que não tem, que atire a primeira. A Bíblia diz que cada um soltou a pedra, do menor a maior. Olha isso, irmão. Porque ele sabia que eles tinham ficado com ela. Olha que interessante, irmão. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e fala assim: mulher, aonde estão os teus acusadores? Sabe essa passagem? Eu lembro da minha vida. Quando muita gente apontou a minha vida e eu se posicionei, Jesus falou: cadê seus acusadores agora? Eu não te limitei, não te coloquei em posição. Você quer parar por quê? Olha isso, irmão. Jesus olha para ela: cadê seus acusadores? Senhor, mestre, nenhum ficou. Vai, não peques. Ela pecou? Agora vamos lá em outra. A Bíblia vai dizer que tinha uma mulher lá no tanque. Senhor, ela estava lá no tanque pegando água. Jesus manda os seus discípulos ir para o mercado lá na cidade comprar as coisas para despistar eles. A Bíblia vai dizer que Jesus se depara com essa mulher. E Jesus começa a falar para ela: mulher, se você souber da água que eu tenho, você não ficava ali. E ela começa a indagar a Jesus, falar para Jesus, porque ela aprendeu dessa maneira, né? Ela se compara com uma judia, um judeu, né? Ela começa a comparar com religiões ali também. E o interessante é que Jesus olha para ela e fala assim: cadê teu marido? Ela: eu não tenho marido. Jesus olha para ela e fala: dissesse bem, que nenhum dos 5 que você tem é seu. Olha isso. Isso é profeta, né, irmão? Olhou assim e falou: você é um profeta? Olha que interessante, esse texto é maravilhoso, irmão. Ela fica tão alegre quando Jesus fala com ela, que ela vira uma grande missionária naquele lugar. Ela começa a pregar. E a Bíblia vai dizer também que Jesus também é lindo isso aqui. Jesus se depara com um homem que estava possessivo de demônio em Galileu. Ele pede para seguir Jesus. E Jesus fala para ele: não, volta para a tua família e conta para todos as novidades. O que Deus fez com a tua vida. Olha isso, irmão. Eles erraram? Eles voltaram a errar? Não. Mas tem muita gente que está errando. Tem muita gente que, em vez de ser exemplo, não está sendo. Ei, Jesus tirou você da droga, tirou você do vício, tirou você da prostituição. Para de errar. Porque para quem erra lá fora, eles erraram porque eles são cegos. E eles estão precisando de você para pregar para eles. Mas quem erra no caminho do Senhor, a Bíblia fala que é, alguém sabe como chama? Polícia. A Bíblia chama de polícia. Está todo dia aprendendo, mas não consegue o quê? Ouvir a palavra do Senhor. Ouvimos muitas coisas, ouvimos funk, ouvimos rap, ouvimos sertanejo,
Tem gente que você trabalha, eu mesmo já trabalhei em mercado. Você está lá todo dia escutando aquela música, automático você vai caminhar. Se você não vigiar, automático sai da tua boca. Opa! É automático, todo dia toca mesmo. E mercado toca a mesma música, todo dia. É automático. Se você está no meio de um vizinho que toda vez ele coloca uma música alta lá, você vai lembrar da música que você vai cantar. Irmão, é automático. É automático. Por quê? Nós gravamos ela. E o inimigo é tão que ele toca no vizinho para você trazer um velho homem e lembrar da música que você cantava. Olha isso. E você não consegue lembrar da Bíblia. Olha isso. Você não consegue, irmão. Se você for lá pregar agora para alguém, você consegue lembrar da Bíblia? Quem consegue aqui? O pastor fala assim, ó, vocês vão lá agora, lá no hospital, lá no da ponte, sem Bíblia. Eu quero que vocês preguem a Bíblia sem Bíblia. E aí, vocês vão pregar sem Bíblia? Você viu o importante que é bom ter a Bíblia no coração? Você viu como é importante? Porque se o diabo se levantar e vir com outra palavra, você já tem a palavra na ponta da língua. Você está entendendo? Por isso que Jesus, ele nos ensina que nós temos que comer. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você está entendendo? Ela é vitamina para o seu corpo, para a sua alma. Tem muita gente que quer ensinar, mas não tem a Bíblia nada. Tem gente que fala assim, tá lá no texto, lá, tá lá eu não lembro, irmão. É feio, pode ficar vendo assim. Tá lá, eu sei que tá lá no texto lá que eu li, mas tá lá o quê? Irmão, vai pregar para católico, você vê. Vai lá tentar pregar para católico lá. Se você não tiver Bíblia, você apanha. Vai pregar para o Pai Santo. Vai pregar agora nessa geração mundana aí, lá fora lá. Tem gente que conhece a Bíblia lá fora, que dá um show em você, irmão. Esse tempo atrás, foi um rapaz pedir comida lá em casa, e ele sempre vai, né, pastor? Beber água, pedir comida. Eu começo a evangelizar. O rapaz contou, falou a Bíblia ali, rapaz. E ele falou, pastor, eu era um missionário, o outro eu era um diabo. Você está entendendo? E se você não estiver preparado, você apanha. O diabo usou a palavra, vai confrontar quem? Jesus. Então muitas pessoas o diabo vai usar para confrontar, para ver se você está preparado. Você está entendendo? E muitas vezes você não está preparado. Pastor, por que eu não estou preparado? Se alguém xinga você, você vai na Bíblia ou você vai na boca? E aí? Está vendo que você está preparado? Se alguém bater na tua, é a outra. Você tem que ter a palavra de Deus na ponta da língua. Você está entendendo? A gente já quer balde. Errado. Aí passa um que se diz ser cristão lá, um engabucano, e fala lá, olha lá, aquela que fica lá na igreja do pastor Valdinei, falei que era carne pura. Irmão. Tá cheio de galera assim, ó, querendo ver a tua queda. Se o pastor Valdinei errar aqui, ó, de hoje para amanhã, tá cheio de gente querendo fazer isso aqui, ó. Olha lá, Deus mostrou coisa nenhuma, você está esperando o pastor cair. Tá cheio de gente querendo fazer isso aqui. Você tem que se posicionar, amém? Quero dar uma oportunidade para a Silvana. Salve de palmas para o Senhor. Aumenta a igreja na paz do Senhor. Amém.
Dai, e servos é dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Vós darão, porque com a mesma medida com que mediste também será, também vós medirão disso. Aqui na palavra do Senhor é bem claro, né? Que a bênção do Senhor, ela não tem medida. Né? Às vezes a gente pede numa determinada situação, Senhor, eu preciso disso. Deus vai lá e nos surpreende. Deus vai lá e nos dá 100% a mais, nos dá totalmente diferente do que a gente pediu. Só que ao mesmo tempo ele fala que a gente pede, a gente vai receber 100%. Só que ao mesmo tempo ele fala que do mesmo jeito que a gente mede, a gente também será medido. Isso quer dizer o quê? Do mesmo jeito que o pastor acabou de falar, do mesmo jeito que a gente julga, também a gente será julgado. E a gente vai ser julgado mais ainda, por quê? Porque a gente está aqui dentro. Porque igual o pastor acabou de falar, aqueles que estão lá fora, eles podem ser julgados, mas eles são do mundo. Agora a gente que está aqui vai ser julgado mais ainda. Aquela lá está na igreja todos os dias, está lá na live da pastora, está andando com o pastor, só que lá fora é outra. Então a gente tem que ter essa responsabilidade que a gente carrega. Igual a pastora fala, a gente leva o nome do ministério nas nossas costas. Então a gente tem que prestar muita atenção no que a gente fala. Antes da gente falar mal do outro, da gente pedir o outro. Porque nós, seres humanos, a gente somos falhos. Às vezes a gente está numa roda ali, sem querer a gente fala, a gente já foi lá, a gente já pecou, a gente já falou mal. Ou a gente acaba concordando. Fulano, você viu? Nossa, é verdade. Então a gente está acabando concordando. Então, que as bênçãos do Senhor fala que elas vão vir. Que elas vão vir. Isso é fato. Se a gente estiver na direção, tudo certinho, elas vão vir. Só que a gente também tem que pensar, do mesmo jeito que a gente falar mal dos outros, a gente também, as pessoas vão falar mal da gente. Que a gente possa refletir essa palavra. Assim, eu agradeço a oportunidade. Quero dar a oportunidade para o Bruno. Vem, Bruno. Salve de palmas para o Senhor. Saúdo, amada igreja, com a grande paz do Senhor Jesus. Amém. Meu só gratidão por estar na presença do Senhor. Vou ler aqui em Coríntios 1:4, onde que Paulo vai dar graça. Ele vai falar: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda a sua palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos faltasse, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o Senhor está falando, né, para a gente sempre dar graça pela grande e rica palavra do Senhor, né? Glória a Deus. E eu queria dar um testemunho que essa semana, agora eu viajei esse final de semana e eu fui para a praia. E eu perguntei para o Senhor, né? Falei: Senhor, agora eu estou aqui na praia, posso usar regata e bermuda? Daí o Senhor falou: claro, meu servo, você não pode se afastar de mim, da minha presença. Glória a Deus. E nem falar mal, né? E enquanto eu me deparei de frente com o mar, o Senhor falou assim: você está vendo esse mar aqui, meu servo? Um dia eu abri o meu povo passar. Glória a Deus. E vocês estão vendo essa areia? Um dia eu falei para Abraão se ele pudesse contar as estrelas e a areia. Meu Deus. E ele ia se tornar uma bênção. E assim eu agradeço pela minha rica e grande oportunidade. Precisa da oportunidade? Louvar o Senhor. Glória.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Santo. Primeiro sermão que ela vai dizer, amém. Amém. Glória, glória a Deus. Os irmãos se colocam de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vai Chico, Pai. Glória, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Santo, Santo Senhor. Eu conheço o teu cansaço, eu conheço o teu dor. Quando penso estar sozinho, do teu lado estou. Glória a Deus. Onde
Eita glória. Imagina o Pai soberano com essa terra. Deus fiel na terra. Deus está falando, igreja. Glória a Deus, Ela louvou aleluia. para ela mesma. Glória. Deus vai fazer o impossível acontecer na tua vida, mulher. Oh, glória, alguém olhou e disse, vai ficar para titia, vai nada. Deus vai trazer uma família para você, fica tranquilo, que até casamento, eita, as vibras vão contemplar Deus fazendo sobre a tua vida. Eita, eu estou olhando para você, Camarga. O Senhor me mostra aliança, me mostra casamento, me mostra uma criança do teu lado, camarada. E o Senhor está dizendo, eu vou fazer milagre impossível acontecer na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Eita glória, fica tranquilo. Santo teu nome. Aleluia, Jesus é amado. Jesus. Um dia eu olhei para um casal e falei assim, Deus está trazendo uma criança aí no teu ventre. Ô pastor, só recebe. Tá lá, faz 2 anos, a criança fez 2 anos já, a criança está uma bênção lá. Promessa do Senhor. Aleluia. Primeira igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Prepara-te, ó igreja, o tempo está findando. Tudo já nos mostra que Cristo está voltando. Os sinais são muitos, evidentes, podem ver. Quem não sabe observa tudo acontecer. Reino contra reino, é nação contra nação. O mundo está seguindo passos para destruição. Grandes terremotos, fomes, pestilências, aumento do pecado, frieza no coração. Porque o conceito de pecar está banido na mente de muitos que ainda pensam que são vivos. Certo fica errado e errado fica certo. Querem confundir a igreja do arrebatamento, mas quem é lavado pelo sangue de Jesus não se contamina, tem as marcas da o que tem no chão que ninguém venha roubar. A coroa que no céu preparado já está. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Santifica a igreja, porque está chegando o fim. Brevemente uma notícia esse mundo vai ouvir. Um fenômeno inédito que foi que aconteceu. Sabe aquele povo barulhento desapareceu? Foi o arrebatamento, Jesus Cristo levou muita dor e desespero para quem é que ficou. Mas enquanto o mundo está chorando lágrimas de fé, a igreja está recebendo
unção. Eu só vou falar essa palavra, a gente vamos encerrar. Vou falar e vou instruir. Nada mais. Uma palavra poderosa, igreja. É o que está acontecendo no tempo de hoje. Feche teus olhos com a tua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar, Senhor, todos aqueles, meu Pai, que apresentaram a Ti, Senhor, o louvor, a oportunidade. Senhor amado, agora chegou a parte, Senhor, a Tua palavra. Fala comigo, fala com todos. Queremos te ouvir, Senhor, e que Tua palavra seja como uma espada de dois gumes, Senhor amado, que só ela, Senhor, é capaz de discernir e compreender as intenções do coração e do pensamento. Fala comigo, fala com todos, Senhor, pois queremos te ouvir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bem, igreja, aquele que sentir no coração de trazer o dízimo, as ofertas, traga aqui, coloca aqui, eu creio que Deus vai multiplicar sobre a tua vida, amém? Semana que vem é o congresso aí, nossa pastora, é o congresso, e tem 2 pregadores, né? Que precisa inteirar para trazer eles. Pastor, eles cobrou? Não, eles não cobrou. A gente tem que arcar com combustível, porém eles são de longe, e a gente precisa pagar esse combustível para trazer eles, né? Por quê, pastor? Porque tem pastores que dão preço, né? Uns dão 1.000, outros... Não, irmão, aqui não. O Senhor colocou no meu coração, pelo menos só o combustível. Porque é o necessário. Como que eles vão vir a pé? Não tem como, né? E eles não são de Louro, eles são de fora, né? Para quem não sabe, um é o pastor Danilo, de Cafelândia. Quem já viu o Danilo pregar? É bênção, não é? Está confirmado, né? O Danilo conversou comigo hoje e falou: pastor, eu só peço combustível, meu pastor. Eu preciso que você me manda antes, porque quem vai me levar é um irmão, né? E a gente tem que arcar com esse combustível. O pastor Danilo é de Cafelândia, né? Já pregou muitas vezes aqui, é bênção. E tem um pastor, o Bruno Andrade, é bênção também, irmão. Quem já viu o Bruno pregar? É bênção, não é? Vai vir aqui também. Ele vai ser dia 1º, é isso? E são todos que precisam nós arcar com combustível, irmão. Pastor, o que eu tenho é isso, irmão, vai servir. Cada um dando um pouco, multiplicará. Né? Porque só eu e o pastor não conseguimos, né? Mas a igreja unida, ela consegue, jamais será vencida, né, irmão? E o Bruno Andrade, ele também vive da obra, ele traz coisas para o menino. Ele vive da obra, ele falou pra gente, né? Falou: pastor, eu vivo da obra. Ele traz trufa, né? Uma coisa assim. Isso, ele falou. A gente já viu as obras que ele faz, né? Então, assim, são tudo um gasto, irmão. Eu louvo a Deus e quero agradecer, se ele tiver nessa live, quero agradecer o Eduardo, né, pastora? E a esposa e a família por ter doado os ventiladores pra gente. Vai ser colocado o ventilador aí, né? Antes do congresso, em nome de Jesus, porque tá calor aqui, muitas pessoas dá calor. E a gente, graças a Deus, eu vou ter o irmão da Silvana, que graças a Deus, se eu fosse ventilador aqui ajudar também, ajudou bastante. Eles fizeram o que eles podiam, né? Pastor, tem um ventilador lá em casa. E trouxeram, era da casa deles, é isso, né, Silvana? Era da casa deles. Deixaram de ter ventilador para colocar aqui na igreja, né? E graças a Deus, Deus usou o Eduardo para doar esse ventilador, né? E nós vamos colocar esse ventilador aí em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai usar mais pessoas aí para multiplicar. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Irmão, abra a tua Bíblia no livro da glória, livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Aleluia. Glória. Aleluia.
está um pastor de São José, Ribeirão Preto, ex-presidiário, irmão. Ele pegou dentro da cadeia e foi preso mais de 5 anos, é isso, pastor? Deus usa muito este homem. Pastor, ele cobrou? Não cobrou nada, irmão. Ele veio fazer uma obra aqui, é isso, pastor? Ele veio fazer uma obra aqui em Bauru e ele já vai passar aqui para pregar aqui. Olha isso, irmão. Foi Deus que trouxe esse homem. Foi Deus, irmão. Para trazer uma pessoa lá de São José do Rio Preto, é isso? Ribeirão Preto. É quantos quilômetros daquele Ribeirão? Uns 300? Dá o quê? Uns 300 reais de combustível? Tá, né? Para ir para voltar? O Marcos. Aí tem o pedágio. Olha isso, irmão. Tá vendo? Deus, ele faz as coisas certas. Este homem está vindo trazer algo do céu, irmão. Deus já mostrou para mim. Ele está trazendo algo do céu. É um homem que Deus mostrou para mim que prega o bom certo. Olha. Está há mais de 60 dias agendado. É um homem que tem pregado a libertação aí, irmão. Traga a família, traga os amigos, convida os vizinhos. Deus usa o homem. Amém? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Diz assim: rogo vós, irmãos, pelo nome de Jesus Cristo, que falei todas as mesmas coisas, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo e eu sou de Apolo. Pode sentar, igreja. Oh, glória. Irmão, esse texto é maravilhoso. Paulo está ensinando e mostrando sobre a divisão no meio da igreja. Irmão, a divisão não começou desde hoje. Ela já vem de lá de trás. Mas eu vou trazer para o dia de hoje. Quantos que falam, lá na minha igreja é melhor, lá na minha igreja é uma bênção, lá na minha igreja é isso, lá o meu pastor é isso, irmão. Para. Tudo vem de Deus. Se Deus não falar, não cumpre nada. Não acontece, não revela nada. Nós temos que entender que muitas pessoas estão separando e estão misturando o evangelho. As pessoas, elas estão pregando a verdade, algo que parece ser verdade, mas ela mesmo não instrui o que é para ser instruído. Como assim, pastor? Tem igreja que não pisa em outra igreja. Tem pastor que não vai em outra igreja. Não, aquela igreja eu não vou. Aquela igreja eu não piso. É errado, irmão. Paulo está dizendo da divisão. Paulo está dizendo da contenda. Paulo está nos ensinando que nós não pode ser assim. Nós temos que amar um aos outros. Irmão, se Deus mandar eu congregar com o vizinho, eu vou congregar com o vizinho. Se Deus mandar eu pregar em outro lugar, eu vou pregar em outro lugar, irmão. Mas pastor, espera aí. E se eu tiver algum ministério e o dia que não tiver culto, você pode ir em outro lugar, irmão. Eu posso, pastor? Pode.
Mas você tem que lembrar que você sempre tem que dar testemunho na raiz que você está alicerçado. Desde que você fala para o seu pastor que você está indo, você pode ir, está tudo bem. Para que você não saia debaixo do quê? Desobediência, irmão. Porque se você não consegue respeitar um pastor que te instrui, quanto mais que você foi lá fora, irmão. Paulo está ensinando que o evangélico é amar o seu próximo. É amar um aos outros, é ter respeito com você, é ter respeito com a irmã, com o irmão. Paulo está nos ensinando. A Bíblia diz que se os meus olhos pecarem, arranque ele. A Bíblia diz, se algum membro do meu corpo pecar, arranque ele, porque é mais fácil eu entrar no céu sem todos os membros do que lançado no inferno com todos eles. Olha isso, irmão. Paulo está ensinando a igreja de Coríntios. Paulo está ensinando. Porque eu disse, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Cefa. Não, irmão. Você é de Cristo. Você é de Cristo, você tem que entender que você é de Jesus, você não é do pastor Valdinei, você não é da pastora Maria, você não é do pastor B, você não é do pastor C, você é de Cristo, a igreja é de Cristo. E tem pessoas interpretando errado. Ei, entenda, o pastor Valdinei está aqui para instruir o caminho. Ei, entenda, se um teu irmão te ofender com palavra, levanta e fala para ele: Jesus te ama. Hoje você está nervoso, você está nervosa, mas Jesus te ama. Quando você se acalmar, a gente conversa. Mas tem pessoas que estão agindo de uma forma errada, estão quebrando pau, estão discutindo. É errado, irmão. É errado. Ei, nós temos que aprender que o evangélico não é separado. Eu do irmão, o evangélico é eu e o irmão junto. Nós somos o que? Uma igreja. Jesus é o que? É a cabeça. Se Jesus não fosse a cabeça, como o corpo ia andar? Tem como a mão pegar algo? Tem como você pegar algo pesado com uma mão só? Tem, irmão, você tem que pegar as duas. Você pode até pegar coisa leve com uma mão só, mas se você não tiver o apoio da outra, você está entendendo? Nós temos que entender, irmão, que o evangélico é o Lucas precisando e eu segurar na mão do Lucas e falar assim: Jesus está no controle, Lucas. Você vai vencer, nós estamos juntos. O evangélico é eu segurar na mão de você que precisa, você segurar na mão quando o pastor também precisar. Não, pastor que se vira lá. Isso não é evangelho. Ah, o irmão lá que se vira. Isso não é evangelho. Ah, eu estou fazendo a minha parte. Está errado. Isso não é evangélico. Evangélico é eu fazer para aquele que é necessitado. Lembra que Jesus falou? Eu estava nu e não senti fome e você não. Jesus falou, irmão. Sabe por que Jesus está falando isso? Quanto uma pessoa bateu na porta da nossa casa e pediu um pão e não deu? Verdade. Foi o próprio Deus que foi lá e você não soube. Quando alguém falou para você me dar um prato de comida e você não deu. Às vezes você estava até com dinheiro no bolso, você não comprou um lanche para o rapaz. Ei, irmão, eu vou falar uma coisa para você. O que eu não gosto é que as pessoas desperdicem. Mas eu não nego comida, irmão. Eu não dou dinheiro.
Eu até falo quando ele fala, eu não tenho comida. Mas o que eu tenho eu reparto. Mas dinheiro eu não te dou. A não ser se ele falar assim para mim. Falando pro pessoal lá da rua. Se ele falar assim para mim, eu preciso que o pastor me ajude em tal coisa. Se eu tiver condições, eu vou lá na casa dele. Não sei como eu vou ajudar ele. Por quê, irmão? Porque hoje em dia essas pessoas que usam droga, eu já fui viciado, irmão. Muitas vezes eu mentia e catava dinheiro para usar droga. Eu já estava no meio, eu fiquei no meio deles, eu sei como é. Eu fiquei no meio deles, já ouvi desabafo deles, chorando. Eu sei como é, irmão. Então eu dou comida, irmão. Porque eu prefiro dar comida do que dar o dinheiro para ele comprar droga. Porque eu estou apoiando o que ele está fazendo. Entenda, irmão? Teve um dia que aconteceu um negócio aqui. Uma pessoa falou assim, pastor, eu sentado ali, o Senhor falou para mim que aquela pessoa que está daquele lado ali precisa de um alimento. Eu falei, irmão, foi um próprio Deus que falou. Deus não, pastor, eu acho que foi, irmão. Se doar uma cesta básica para o meu irmão, Deus. Se Deus tocou, é porque o homem está precisando. E não é que o homem estava precisando? Glória a Deus. Muitas vezes Deus tem tocado em mim e você para abençoar pessoas. E o teu orgulho não deixou você abençoar. Muitas das vezes Deus tocou em você, faz isso e você não fez. Irmão, eu vou falar o que aconteceu aqui. Esse dia nesse tempo atrás, a pastora Maria estava passando por vocês. O diabo vem com tudo, meu irmão, para atacar a pastora. E a gente está orando para Deus não cair alguém abençoar a gente. Mas a gente não conta para ninguém. É Deus que vai tocar. E por esse dia eu me surpreendi, irmão. Eu não chorei para as pessoas, mas eu chorei para Cristo. Aleluia. E só Deus sabe o que a gente passa. Glória a Deus. Muitas das vezes, irmão, a pessoa, Deus toca para abençoar e não abençoa. Muitas vezes a pessoa, Deus fala assim, a pessoa até fala, mas eu senti. O orgulho dela é tão grande, ela não é capaz de abençoar. Mas tem um projeto, irmão, e Deus, em nome de Jesus, vai dar certo, já deu certo. Então o pessoal vai começar a doar essa base para a gente começar a fazer. A gente já tem esse projeto aqui, né, pastora? É a pastora que faz. Glória a A gente Deus. doa para pessoas que precisam dessa básica. Né? E essa pessoa falou, pastor, a partir de hoje eu vou doar essa básica para a igreja. Aleluia. O que o pastor vai fazer não interessa. Estou doando para o pastor, com cada projeto que o pastor falou para doar. Boa glória. Aleluia a Deus. Irmão, às vezes um feijão que você traz, um arroz que você traz, é suficiente para abençoar alguém que precisa. Aleluia. Tem gente que joga, deixa azedar, joga, às vezes nem come, estraga lá e joga fora a comida. Tem muita gente precisando, irmão. A gente está com um projeto que a gente vamos começar a fazer debaixo da ponte, em muitos lugares. E eu estou orando para Deus levantar guerreiros, pessoas que queiram mesmo dar um prato de comida e uma oração. A gente vai orar e depois, primeiro a gente vai orar, depois a gente vai dar um prato de comida. Porque tem gente que enche a barriga, ó. Primeiro nós vamos orar. Creio que Deus vai fazer a vitória. Então presta bem atenção. Não menospreze, cara. Se alguém na tua casa precisar, tá caído, precisando de Deus, pegue para ele. Fica com vergonha não, irmão. Às vezes você menospreza aquela que está afastada de Deus. Pega para ele. Mesmo que ele não queira escutar, fala para ele, ó, Paulo, você precisa voltar. Como eu voltei, você também precisa voltar. Tem gente que tem vergonha, irmão. Tem gente que trabalha com pessoas e o orgulho da pessoa é tão grande que não é capaz de pregar para ela.
contra ele. Não prega para aquele cara é grosso. Está errado, irmão. Deus não te colocou na posição que você está para você ser orgulhoso e orgulhosa, não. Deus te colocou lá para pregar a palavra. Deus te colocou lá para fazer o hit. Porque já que ninguém vai lá dentro, Deus faz uma pista, Deus cria uma estratégia e te coloca lá dentro. Aleluia. Aí às vezes você está lá dentro, sobe de cargo lá dentro e não prega. Sabe o que você faz? Você discute, fica bicudo, às vezes não conversa com a pessoa. E aí? Às vezes o acesso que Deus fez na tua vida foi tão rápido, você te colocou lá dentro onde muita gente queria e você conseguiu. Olha o acesso. Quanta gente queria estar no teu lugar? Se Deus te colocou lá, é para fazer um vídeo. Pregue. Mesmo que se a pessoa não goste, mas fala pelo amor de Cristo. Aleluia. Fala que está roubando. Fala para a pessoa, você precisa se arrepender. Você precisa entender que o evangélico é transformação. Glória a Deus. Sabe por que muitas vezes seu filho não vem? Porque você mesmo não é exemplo. Sabe por que muitas vezes a tua família não vem? Porque você prega a verdade, você fala do evangelho, você fala de Deus, mas na hora que você fala para ele, você não fala. Ah, pastor, mas eles são cabeça dura, você também foi. Ah, pastor, mas eles eram rebeldes, você também era. Você não foi diferente deles, você não é diferente deles. Você deu trabalho. Alguém orou para você estar aqui. Alguém chorou para você estar aqui. Agora alguém vai chorar para você também. Alguém vai fazer você passar nervoso, alguém vai fazer você chorar. Irmão, quantas vezes os pastores oraram pela minha vida, alguns pastores aí, irmão, estava nem trabalho. Tem um pastor que sempre quando ele veio ele fala, olha, essa calvície aqui é culpa sua. Mas ele agradece. Você está entendendo, irmão? Seja uma árvore que brilha, que dá fruto. Aleluia, Jesus. Tem pessoas aqui que Deus abriu porta, colocou você lá e você não abriu a boca ainda. Glória a Deus. Só abriu a boca ainda. Ah, eu vou falar. Olha a posição que eu tenho. Eu lutei para isso. Grande coisa. Se Deus quiser te abater, fazer você fechar a tua porta, porque tem gente que tem faculdade, tem estudo e não consegue trabalhar em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque Deus conhece o coração. Verdade, Pai. Eu fiz uma entrevista e tinha um rapaz lá que tinha faculdade, concluída a faculdade. Ele falou que ele não conseguia, ele entregava porque ninguém chamava ele. Eu falei, não é possível. Verdade, eu falei, não sei o que está acontecendo, rapaz, eu não consigo serviço. E eu terminei já a faculdade. Aí o Senhor falou para mim, é porque ele é orgulhoso. É porque ele maltrata pessoas. Imagina se eu colocar ele na posição que ele quer, o que ele não vai fazer com as pessoas. Então Deus conhece o coração de muita gente, irmão. Aprenda. Nunca eleve o teu orgulho acima. Sempre coloca Deus acima de você. Em todas as coisas. Irmão, já vi queda de gente milionária. De dinheiro. Perder tudo por causa do orgulho. Perdeu mulher, perdeu filho, perdeu tudo. Como pode uma pessoa ter muito dinheiro e perder? E Deus permitiu. Se Deus permitiu Davi, Salomão, todos eles perder tudo, Jó, não vai permitir você, irmão, que nem se posiciona quando Deus manda. E olha que eles se posicionaram, hein? Davi, segundo o coração de Deus. Todos eles falavam até de tete para o pai. E Jó, que se separava. E mesmo assim foi. E aí? Vamos colocar de pé? Santo és.
A palavra é hoje, irmão. É hora de se posicionar. O pastor podia pegar uma palavra aqui com fogo descido e tal, pulando, olha. Mas tem dia que Deus quer falar comigo e com você. Tem dia que o pai quer. Ó, peraí. Você quer caminhar comigo? Mas eu vou mostrar onde você está falhando. Vou mostrar onde você está indo. Irmão, porque não é feio você falar, não, pastor, eu estou errando. Sou orgulhoso, sou orgulhosa, sou brava, sou nervosa, falo palavrão. Não é feio, irmão. Assumir o erro não é feio. Erro feio é você aceitar o que você está fazendo e ser desmascarado mais para frente. E aí? Aí vai ficar feio também. Alguém apontar para a tua cara e falar para você. E aí? Então é melhor nós confessar no Senhor onde nós estamos errando, porque o inimigo vai montar e julgar nosso erro. Porque tem muito diabo aí, pronto para comer com a guerra. Então, a partir de hoje, põe na tua cabeça. Não é a tua família, não. Não é o teu marido, o teu filho, não. Tua mãe, é você que precisa se posicionar. Às vezes vai colocar a culpa. Eu não vou para a igreja por causa da minha mãe, não vou para a igreja por causa do meu filho. Está errado. É isso que o diabo quer. Não vou para a igreja por causa do meu marido. Está errado, irmão. Aí você tem que ir. Aí você tem que ir. Quebrar essas barreiras. Para também a tua família entrar aqui como você entrou. Lembra como foi difícil você entrar? Então, alguém orou para você estar aqui. Ora, você vai ver o diabo sair da tua casa, sair da tua família. Amém? Feche seus olhos. Senhor, agradecemos ao Senhor, Pai, pela palavra, Senhor, vinda do alto. Pai, aonde, Senhor, nós estiver errando, Pai, que a partir de hoje nós viemos consertar, Pai. Senhor, eu sei, Pai, que tem muita gente errando, Pai. Como eu também, Senhor, servo do Senhor, também irei me corrigir. Todos nós somos errantes, Pai. Erramos, falhamos constantemente. Tem pessoas aqui que o Senhor me revela que você está errando no celular. E o Senhor está dizendo: eu estou vendo as tuas obras. É o Senhor dizendo: você pode dizer para o pastor, mas eu não saio para a rua, saio para fora. Mas você, através do celular, tem trazido o mundo para dentro da tua casa. Tem pessoas aqui falando e o teu ego está subindo. É hora de você quebrar o orgulho. É hora de você se transformar de dentro para fora. A hora que você quebrar esse orgulho, a hora que você tirar essa bagagem, o Senhor vai entrar na tua vida e na tua casa. Que a partir de hoje, igreja, nós iremos consertar onde nós estamos errando. Irmão, se sua esposa gritar, fique em silêncio. Se seu marido gritar, fique em silêncio. Você já viu o cachorro quando late um pro outro? Ninguém fica perto, irmão, porque dói o ouvido. E quem vai separar? A Bíblia nos ensina que pode um irmão, uma pessoa pegar um cachorro pela orelha quando está em briga. Ele vai morder até você. Sabe o que eu quero isso? Quando alguém discutir com você, fica quieto, vai lá fora, respira o mar. Aí depois você volta, vai estar tudo no devido lugar. Porque se você até hoje discutiu e não resolveu, não vai resolver. Vocês vão discutir mais e mais
e mais. Mas na hora que você ficar em silêncio e falar, Senhor, está nas tuas mãos. Aleluia. Você quer calar uma pessoa que briga, ou que fala, ou que grita? Fica em silêncio do lado dela. Quando ela vai ter palavra. Tem uma coisa, ela vai gritar com a parede, a parede não fala. Amém? Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todo e todo. Digam! Vão em paz em nome de Jesus. Cumprimento pelo irmão. A tua irmã. Irmão, aquele que quer querer, ninguém é obrigado. Aquele que for querer ajudar o pastor e a pastora, ou a igreja, irmão,